Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né? E essa união aqui vai ser útil, cada um trazendo um pouquinho de calor humano para a gente vencer essa friagem, não é isso? Graças a Deus estamos aqui, mais uma vez, na busca da palavra do Evangelho para que os nossos passos se tornem melhores. Graças a Deus estamos aqui unidos, graças ao nosso anjo guardião que se esforça para nos trazer aqui, graças à espiritualidade que nos acolhe, que essa casa abençoada está nos nossos caminhos e possa nos acolher com esse calor evangélico e humano, para que a gente possa melhorar sempre. Nosso irmão Alain, já aqui presente, hoje vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Nela. Hein? Ali está o paralítico de Cafarnaum. Tá bom. Aí. Isso não é problema, né? Bem, no mais a gente vai agora agradecer, acalmar no nosso coração, nossa mente, para que nesse instante de meditação a gente possa captar as melhores energias e esteja com o coração aberto enquanto a espiritualidade nos aplica o passe, nos aplica a cura, enfim, que a gente veio buscar aqui, que a gente possa alcançar, que essa paz continue no nosso coração no caminhar dos nossos dias e que, mais importante, a gente possa irradiá-la a todos os cantinhos que a gente for. Isso é o mais importante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Bom dia. Bom dia. Aprovado? Aprovado. Então tá bom. Voz de locutor. É voz rouca, locutor gripado. Gente, um bom dia para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações, para que todos nós que estamos aqui presentes nessa manhã, os espíritos dos dois planos da vida, nós possamos, através das palavras que serão trazidas para nós nessa manhã, crescer em conhecimento das leis espirituais. Conhecimento esse que muito tem nos ajudado ao longo dessa caminhada. Eu acho muito interessante que, apesar de todas as tribulações da vida, quanto mais a gente vai aprofundando na doutrina espírita, mais os nossos corações se enchem de alegria e de esperança. E, em particular, quando nós vamos falar das curas de Jesus, isso se faz de uma maneira especial. Porque as curas de Jesus, além de ser fatos extraordinários, as pessoas no senso comum chamam esses fatos de milagres, né? Mas nós sabemos que, à luz da doutrina espírita, que aquilo que se chama de milagres hoje, particularmente no que diz respeito ao que Jesus fazia, nada mais é do que coisas naturais que aplicam leis que nós desconhecíamos na época e que o Espiritismo vem nos esclarecer. Então, parece, por exemplo, que nos casos extremos de levitação, por exemplo, que é um fenômeno que a gente pode observar de uma maneira mais rara, mas a gente pode observar que as leis da física não explicam, mas as leis espirituais, através da manipulação de fluidos,
vai explicar para nós, não obstante os nossos aparelhos não sejam capazes de medir. Agora, nós podemos nos perguntar, o fato dos nossos aparelhos não serem capazes de medir significa que o fenômeno não exista? Vamos pegar um caso de cura, que nós também podemos encontrar vários relatos. Se você pega um caso de cura, a pessoa que está lá com o exame, que ela tinha, por exemplo, um tumor em determinada região do corpo, e está com a cirurgia marcada, e, de repente, ela passa por um tratamento espiritual. Na hora que vai fazer o novo exame, não existe mais aquela doença. A medicina explica? Não. O médico vai falar que é o quê? Milagre. O espiritismo explica? Explica. Mas mesmo se o espiritismo não explicasse, a pessoa deixaria de estar curada? Não. Então uma coisa são fatos. A gente pode até não ter explicação, e aí você pode dar o nome que você quiser, mas o fato está lá, e ele não vai deixar de ser fato por causa disso. A ciência humana, muito louvável, ela se debruça para explicar fenômenos da natureza, e quando ela não consegue explicar, ela simplesmente deixa de lado. Deixa de lado. Isso faz com que os fatos deixem de existir? Não. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, foi até Marina que me passou a recomendação do vídeo do Eurípides Passanufo, né? Que tem um caso muito interessante dele, que numa determinada oportunidade, no interior de Minas, ele cuidava da saúde das pessoas, né? Ele auxiliava, tinha a farmácia dele lá, ele era uma referência quando as pessoas tinham problema de saúde. Um belo dia, uma conhecida a quilômetros de distância, numa fazenda muito distante, ela estava grávida e sentiu que a criança ia nascer, e começou a não se sentir bem, sentiu que a criança ia nascer, que ela precisava de um auxílio para aquele parto. Quem que ela pensou? E ela ainda era amiga do Eurípides, falou, vamos chamar o doutor Eurípides aqui. E isso, gente, é muito antigo. Não tinha zap, não tinha telefone, nem sinal de fumaça se fizesse dava para ver. O que ela fez? Designou 2 pessoas, se eu não me engano, o irmão dela, mais um funcionário da fazenda, e foram a cavalo avisar seu Eurípides, né? Enquanto eles iam, a senhora grávida, daquele incômodo todo do parto, que poderia ser um parto mal sucedido, ela pega e fala, vou fazer uma oração, e começa a orar para Eurípides. O Eurípides, que estava a quilômetros de distância, sente a oração e fala, vou lá ajudar. E aí ele aparece num fenômeno de bicorporeidade, ele aparece onde a moça estava prestes a fazer o parto, e faz o parto da criança. Faz o parto da criança. Beleza. A criança fez o parto, nasceu tudo bem, e volta para o corpo dele, né? Que estava lá longe. No que ele voltou para o corpo, chegam os mensageiros a cavalo. Seu Eurípides, fulano lá vai ter criança e nós estamos precisando de recursos, estamos precisando de ajuda. E aí ele fala, não preocupa não, já deu tudo certo, já fiz o parto, a criança nasceu, está bem. Leva esse remedinho aqui para a mãe, que ela vai precisar tomar esse remedinho. Os 2 ficaram espantados com a história, né? E retornam para a fazenda e descobrem o quê? Que realmente, vocês chegaram atrasados, Eurípides já esteve aqui, já fez meu parto, com a criancinha no colo, muito bem, de saúde, diz passagem. Aí eles falam, uai, não é que ele esteve aqui mesmo? E aí é uai mesmo, gente, não é forçação de barra não, que o Eurípides é daqui de Minas, tá? Porque às vezes o pessoal fala que eu ponho uai na boca de Kardec, Kardec é francês, mas o Eurípides era daqui, tá? O Espiritismo explica? Explica. Mas se o Espiritismo não explicasse, o fato deixaria de ter ocorrido? Não.
E hoje lá os parentes dele da época relatam isso, e tem um documentário que está disponível no YouTube. E ainda é muito bacana, porque está com a narração do nosso grande Lima Duarte, aquela voz bonita do Lima. O rei está falando da minha voz aqui, não, a voz é do Lima Duarte, contando várias histórias maravilhosas desse grande apóstolo do Espiritismo, e um tanto quanto anônimo nos dias atuais, que a gente lembra de muitos, e às vezes ele fica lá meio esquecidinho. Não preocupa com isso não, porque não quer fama, mas é um caso interessante da gente estudar uma personalidade quase que contemporânea nossa, e que fez fenômenos maravilhosos, que podem ser ditos como milagres, né? E que estão aí no nosso, pertinho de nós, assim, a nossa mão, assim, para a gente consultar. E por que eu comecei com esse caso? Porque nós vamos falar das curas de Jesus. E a gente olha as curas de Jesus, está tão longe, não está? 2000 anos, quase 2000 anos, né? Não, nessa época ainda não. Se você for supondo que ele nasceu exatamente no ano 1, aí há controvérsias entre os historiadores, talvez há 2000 anos atrás ele já estivesse na missão dele, fazendo essas curas, realizando essas curas. E a gente fala, nossa, é tão longe, só no tempo de Jesus, a gente podia ter tanto esse tipo de fenômeno hoje em dia, né? E eles estão aí, às vezes ocultos, porque as pessoas que realizam não têm vontade de aparecer, elas fazem o bem por fazer o bem, elas não querem sair no noticiário, pelo menos não aquelas que estejam se dedicando à sua missão de uma maneira mais direta. E esses casos estão perto de nós. Eu falo, nossa, depois de Jesus não teve mais ninguém. Tem muita história. Tem muita história, estão todas aí publicadas ao alcance das nossas mãos. Tem esse documentário no YouTube, que eu poderia ler a referência deles para você, mas não vai ajudar nada, que é um monte de letra embaralhada, mas se só pesquisar, fazer uma busca lá, vocês vão achar. E aí tem o Arigó, tem livros maravilhosos contando das realizações dele, também dos perrengues que ele passou, foi preso e tudo mais. Ou seja, não é só no tempo de Jesus que nós temos estes fenômenos de cura, esses fenômenos maravilhosos que são ditos como milagre. E hoje, então, nós vamos começar com o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8, falando de uma das curas de Jesus. Não apenas com o objetivo de falar das curas de Jesus, porque senão a palestra teria 5 minutos. Gente, a palestra seria assim, que 5 minutos, teria muito menos. Chegaria para vocês e falaria assim, gente, contar um caso para vocês, 2 casos. Tinha um paralítico, Jesus curou o paralítico. Tinha um cego, Jesus curou um cego. Muito obrigado, bom dia a todos. Acabou a palestra. Mas o nosso objetivo é não só pegar os fatos acontecidos, mas o que existe nesses fatos que a gente pode tirar a lição para a nossa vida hoje? Existe alguma coisa que possa ser usada para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento espiritual nos dias atuais? É o que nós vamos ver agora. E começa então, esse está no Evangelho de Mateus, mas também está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E antes de eu começar a comentar a história, tem uma observação interessante para fazer. Quando você pega os evangelhos, vocês vão ver que vocês têm 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses evangelistas, ou seja, dessas pessoas que escreveram o evangelho, 2 delas foram discípulos de Jesus, que foi o Mateus, que era um cobrador de impostos, que foi convidado para ser discípulo de Jesus, e o João, que era um rapazinho, que também foi convidado para ser discípulo de Jesus. Então, dos evangelistas que foram discípulos deles, temos 2. Depois disso, nós temos o Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente. O Lucas conheceu Paulo, e através do Paulo de Tarso, ele se tornou cristão e virou grande amigão do Paulo, né? E
O Paulo não conheceu Jesus em vida. Ele foi ver a aparição de Jesus lá na entrada da cidade de Damasco, depois que Jesus tinha sido crucificado. E o Lucas ainda conheceu através do Paulo, ou seja, o Lucas está relativamente distante da missão de Jesus. Distante localmente e no tempo também. Mas o Lucas é médico grego, um homem de muita cultura, ciente da importância de fazer os registros dos feitos de Jesus, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ele fez várias pesquisas, inclusive, conta-se que ele teria consultado a própria Maria para pegar informações e deixou seu evangelho. Então nós temos aí duas fontes diferentes. Tem o Mateus, que conviveu, que também era uma pessoa mais culta, que ele era um cobrador de impostos. E temos o Lucas, que não conviveu, mas que pesquisou muito a respeito de Jesus para escrever as anotações dele. Beleza. E o Marcos também não era discípulo. O Marcos era literalmente criança quando Jesus teve fazendo a missão dele. Mas há quem diga, há relatos que digam, que o Marcos teria se valido muito das lembranças de Pedro, que era um apóstolo, era um discípulo direto de Jesus, para fazer o evangelho dele, para escrever as anotações dele. E por fim o João. O João escreveu o evangelho dele muito mais tarde, enquanto a preocupação dos 3 primeiros evangelistas era trazer os fatos e os ensinamentos da vida de Jesus, João tinha uma preocupação mais espiritual, mais espiritualizada, mais mística. Então, ele vai trazer frases do tipo, Deus é amor, né? Coisas mais transcendentais é a palavra correta. Então, o evangelho de João, ele destoa dos outros por causa disso. Tanto é que os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Ótico, né, que já foi numa ótica comprar um óculos, ótica tem a ver com visão. E sim, esse prefixo, se eu não me engano, é grego, tem a ver com mesma orientação. Semelhança, sim, é semelhança. Tanto é que você tem, por exemplo, simetria, simpatia, ou seja, tem a ver com coisas que estão semelhantes, estão olhando, estão com o mesmo objetivo, olhando na mesma direção. Sinóticos, então, significa que os 3 primeiros tinham o mesmo objetivo, que é o quê? Olhar o evangelho no sentido de contar a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus. Contar uma história. Enquanto João está mais preocupado com os aspectos transcendentais da vida de Jesus, com as coisas mais espirituais que Jesus trouxe, do que necessariamente em contar uma história. Por isso, por que eu fiz essa introdução toda? Para que vocês não estranhem, e eu já tive a oportunidade de colegas mesmo em curso de estudo espírita me questionarem, algumas diferenças e divergências que vocês vão encontrar entre os evangelhos. Porque isso é natural. Foram 3 pessoas que escreveram em tempos diferentes, baseados em lembranças ou informações que pegaram de terceiros. Então isso é normal de acontecer. Por exemplo, quando você pega essa cura do paralítico aqui, tem em Mateus? Joia. Tem em Lucas? Tem. Tem em Marcos? 3. Os 3 sinóticos. Mas não tem em João. Aí você fala, nossa, então um colega meu de estudo de doutrina espírita, a gente está fazendo um estudo básico da doutrina espírita, ele fala, a Bíblia é uma mentira. Eu falei, mas por quê? Porque tem coisa que tem em um e não tem no outro. Porque tem casos que vai ter diferente, tem casos que a gente vai falar que Jesus curou um, mas no outro fala que curou 2. Gente, esses são detalhes de pessoas que escreveram em épocas diferentes, baseados em relatos de pessoas diferentes, mas isso não invalida. Tanto é que muitas das coisas que nós temos aqui, por exemplo, esse está nos 3. Agora, pode ter no Evangelho de Marcos um caso que só Pedro lembrava.
Então, na hora que o Marcos estava anotando as lembranças do Pedro, ele colocou lá, mas os outros não colocaram. Que é o que acontece no cego de Betsaida. Porque está só no Evangelho de Marcos. Aí você fala, e os outros evangelistas? Os outros evangelistas não colocaram, só isso. Isso tira o valor da história? Não. Então compreendamos que às vezes as pessoas acham que pelo fato de ser a Bíblia, não é um livro, é um livro. Foi escrito por pessoas que contaram as suas lembranças. Né? Eu fui... Há 10 anos atrás eu fui numa festa junina maravilhosa. E aí você também foi. Se nós vamos fazer um desafio aqui, redação. Vamos escrever uma redação contando como que foi a festa junina. E aí nós dois vamos escrever a redação. Aí na minha redação só fala da barraquinha de cachorro-quente, que eu não saí de lá, porque eu adoro um cachorro-quente. Você estava na quadrilha e vai narrar a quadrilha, que as danças foram muito bonitas, que as roupas estavam muito bonitas. Aí você olha, mas peraí, os relatos são diferentes. Quer dizer que a festa junina não ocorreu? Ocorreu. Mas cada um de nós estava num lugar diferente. Às vezes eu estava com a minha família, você estava com a sua família, os nossos amigos. Nós temos amigos em comum, então nós dois vamos citar esses amigos. Mas eu tenho amigos meus que só eu vou citar, você tem amigos seus que só você vai citar. Então é importante a gente entender a Bíblia como esse livro, que é um livro de recordações, e que graças a Deus, que foi escrito, e graças a Deus é literal, tá? Foi escrito e chegou até as nossas mãos nos dias de hoje com mínimo de alterações, segundo nos informam os bons espíritos. Porque aí nós podemos nos deliciar com casos como esse. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Eis que traziam a ele um paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: anima-te, filho, teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram: ele blasfema. E Jesus, vendo a reflexão deles, disse: por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, estão perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, a turba, ou seja, a multidão, temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. E aí nós já vamos pegar uma coisa interessante para a gente comentar. Eu não sei se vocês já repararam, quando vocês escutam os casos bíblicos, a maioria deles, que vocês vão poder observar que normalmente Jesus tinha os seguidores que o adoravam, no sentido de serem admirados pelos seus feitos e por suas palavras, mas também tinha um grupinho que queria pegar Jesus em contradição. Eles seguiam Jesus mais para desmascarar, entre aspas, porque ele jamais seria desmascarado, porque ele era enviado do alto, mas eles queriam de alguma forma macular a imagem de Jesus. Então tudo que Jesus fazia era motivo para eles criticarem Jesus. Jesus curou no sábado. Chegavam eles e falavam: a lei de Moisés fala que não pode curar no sábado. Jesus não lavou as mãos para comer. Isso é ótimo. Os discípulos de Jesus não lavaram as mãos para comer. Chegam os escribas, os fariseus e falam: seus discípulos não lavam a mão, você não lavou a mão. Mais uma: a mulher cometeu adultério, levaram para quem apedrejar a mulher? Jesus. Jesus, toma aí, foi pegar adultério e Moisés mandou apedrejar, e você, o que me diz? Tem mais?
tem um imposto, se alguém lembrar mais alguma aí, pode falar, viu, gente? Para enriquecer a história, imposto. Senhor, devemos pagar imposto aos romanos? Ou seja, e aqui mais uma, né? Jesus fala, teus pecados estão perdoados. Ah, sim, claro. Excelente. Zaqueu, cobrador de imposto. Porque ao contrário dos dias de hoje a gente paga imposto com um sorriso no rosto. Na época de Jesus o pessoal não gostava de pagar imposto. Principalmente que estava pagando imposto para um povo estrangeiro, que eram os romanos. E aí Jesus vai almoçar com quem? Com um cobrador de impostos. Um dos discípulos dele era um cobrador de impostos. Os judeus vendo aquilo, mas como assim, Jesus? Está queimando o nosso filme. Ou seja, não gosta desse pessoal. Baseado no seu exemplo, eu lembrei de mais um. Ele curou o empregado, o servidor do centurião romano. O policial do povo estrangeiro, na verdade, o chefe de militares romanos que dominavam a região. E eu fico imaginando alguns judeus mais radicais, e lembrando que eu não estou me referindo ao judaísmo atual, nós estamos falando dos judaísmos da época de Jesus, tá? Porque senão fica parecendo que a gente está levantando, sendo contra determinada religião. O Espiritismo não é. O Espiritismo respeita e admira todos naquilo que ela tem de componente de nos aproximar de Deus. Mas naquela época, aquele povo da região de Jesus, eles queriam se ver livres do romano. E aí eu fico imaginando uma pessoa mais radical naquela época, na hora que Jesus vai curar na hora que chega o centurião romano para Jesus e fala, meu empregado está doente, eu sei que você pode curar ele, cura ele para mim. Aí o mais radical está pensando nisso, Jesus vai lá e fala para ele assim, não curo, vocês são um povo que invadiu a nossa terra, vocês não merecem a misericórdia de Deus. Jesus vai, não, beleza, estou indo. E aí o centurião romano vira e fala, não, você não precisa ir. Eu também sou chefe de um monte de soldado, eu sei que você também tem seus anjos, que basta você pedir para eles irem lá, que eles vão e curam o meu empregado. Aí Jesus ainda, olha só, eles devem ter ficado muito bravos. Jesus, além de curar, ainda elogiou. Tipo assim, aquele coleguinha da sala de aula que você não gosta, que você é doido para ver a professora passar uma bronca dele, a professora dá um elogio. Ele falou, nossa, nem aqui entre os meus eu vi uma fé tão grande. E o povo deve ter ficado bravo, né? Teve uma vez que uma moça, Jesus estava na casa, uma moça chegou e lavou os pés de Jesus, ungiu Jesus, tudo mais, né? E a mulher era pecadora, né? Era uma meretriz. E aí os doutores da lei, aquele pessoal importante que estava lá, falou assim, pensaram, né? Ah, se Jesus soubesse quem ela é. E aí Jesus, que não é igual aquela, se bem que o pessoal, não, acho que o pessoal daqui vai entender a referência. O Jesus olhou, falou assim, captei vossa mensagem. Alguém pegou a referência? Quem riu pegou. Captei vossa mensagem. E aí Jesus falou, não, porque dizes isso dela? Vocês que são que os patriarcas não me trataram com tanta referência quanto ela. Só por causa do passado dela, vocês vão ficar difamando ela? Não, né? Jesus aproveita e dá uma lição, né? Beleza, então você viu que o pessoal era a fim de pegar Jesus, né? No caso do sábado, como que ele saiu da armadilha? Ele falou o seguinte, olha, se uma ovelha sua sumir no dia de sábado, você não vai buscar, não? Pois é, minha ovelha está aqui, necessitando de mim, que sou o bom pastor. Obviamente que eu não usou essas palavras, mas a essência é a mesma. Então eu vou curá-la, é minha ovelha perdida que achei, eu vou curar. No caso da moeda, ele falou, o que tem na moeda? Aí eles falaram, a face de César. Aí Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual que é a mensagem implícita nessa fala de Jesus? Eu não vim resolver seus problemas tributários.
Igual um que chegou uma vez e foi pedir herança, para ajudar Jesus a ajudar a repartir a herança. Jesus falou, não, isso não é comigo. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vim tratar das coisas espirituais, as coisas materiais vocês resolvam entre vocês. Eu vim espiritualizar vocês, não vim ser seu administrador. No caso da mulher adúltera, outra história que nós conhecemos muito bem o final, Jesus fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque vocês imaginam a situação, né? Jesus fala, e agora, como é que eu faço? Supondo, né, gente, que Jesus fosse pensar isso, nós estamos usando uma fala suave para a gente entender esse pensamento. Mas imagina se Jesus apedreja. Ele está indo contra tudo que ele estava ensinando até agora. Agora imagina que se ele vai contra a lei de Moisés. Os acusadores dele teriam um motivo para acusá-lo. Olha, se ele é contra a lei de Moisés, que é a nossa lei aqui. Jesus, muito sabiamente, não toma nenhuma das duas opções diretamente. Ele fala o seguinte, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E por aí vai. E aqui é a mesma coisa. Ele curou o paralítico ficou curado. E ainda assim, eles quiseram arrumar uma oportunidade para difamar a imagem de Jesus. Para falar que Jesus estava fazendo algo de errado. Quando os escribas falam o seguinte, aqui, ó, eis que alguns escribas disseram entre si, ele blasfema. Por que ele blasfema? Porque ele falou, seus pecados estão curados. Estão perdoados, perdão. Ele estava curado, os pecados perdoados. E eles perguntam, quem é Jesus que tem essa autoridade de perdoar os pecados? E aí, já que nós vamos falar dos pecados perdoados, e aí que entra a parte interessante, na verdade a parte mais interessante disso, pelo menos na minha opinião. Que eu não sei como é aqui. Me permitam fazer uma pequena enquete aqui. Quem aqui vem com relativa frequência a esta ou outra casa espírita? Quem vem? Por favor, se manifeste. Legal. Só para eu saber qual nível de aprofundamento eu vou usar nessa explicação. Nós, quando vamos reencarnar, nós que somos espíritos já mais lúcidos, que já buscam o bem, que tem muitos equívocos do passado, temos, mas também temos muitas qualidades dentro de nós já despertadas. Como a gente pode observar nas obras espíritas, a gente faz um planejamento que é popularmente conhecido no meio espírita como um planejamento reencarnatório. Então a gente escolhe o local onde a gente vai nascer, a família que vai nos abrigar. Normalmente nós já temos um planejamento para a área em que nós vamos atuar profissionalmente. A gente tem um planejamento reencarnatório com o auxílio dos benfeitores espirituais. Se nós formos pegar algumas obras por exemplo, do espírito André Luiz, mas não só dele, nós vamos observar que determinados casos de reencarnações planejadas chegam a minúcias do planejamento do corpo físico, com detalhes anatômicos que a pessoa vai nascer com esta ou aquela deficiência, com este ou aquele grau de saúde, se em determinada idade ela vai ter esta ou aquela doença, certo? Quem já tem mais tempo de convivência com a doutrina espírita já deve ter ouvido falar ou até mesmo lido essas histórias que eu falo que é um planejamento reencarnatório. E mesmo os espíritos que não passam por um planejamento direto, porque são espíritos ainda que não têm elevação para estar passando por esse tipo de assistência, né? Eles não deixam de ter suas reencarnações, mesmo que sejam compulsórias, observadas por espíritos superiores. Pode não ter o planejamento com aquela minúcia,
Mas nenhum ser se encontra desamparado. E mesmo muitos espíritos que não têm o que nós chamamos aqui na doutrina espírita de mérito, ou seja, ainda não têm a lucidez e determinadas qualidades que o permitam uma assistência mais direta dos bons espíritos, eles às vezes têm um espírito superior que o ama e que vela por ele e que indiretamente auxilia no planejamento reencarnatório dele. Vou contar um exemplo, mas antes de eu contar o exemplo, imagino que vocês vão viajar. A viagem de uma semana. A gente não faz um planejamento? Costuma sair alguma coisa errada? Acontece. Mas a gente faz o planejamento. Agora, se nós, espíritos imperfeitos, planejamos uma viagem de uma semana, quando nós estamos no plano espiritual, com assistência direta de benfeitores espirituais, iriam eles nos encaminhar para uma viagem que às vezes vai durar 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, sem um planejamento? Sendo que é muito mais importante do que qualquer viagem, porque a oportunidade que nós vamos ter para nos reabilitarmos diante do nosso passado delituoso e conquistarmos valores espirituais para a felicidade eterna, iriam os benfeitores chegar e falar, ó, vai, está na sua hora. E aí, eu vou encarnar onde? Quem que vai ser meu pai? Quem que vai ser minha mãe? Não, vai, chegar lá você vê. Vamos, está demorando, onde vai sair? Não. Não é. Quem vê o livro nosso lá, eu acho muito interessante que o Lísias vai reencarnar. E ele já tem a noiva dele lá, que vai ser a esposa dele na próxima vida. Eles vão se reencontrar na Terra. E numa determinada passagem do livro, ele está despedindo da mãe futura dele. Olha o grau do planejamento. A mãe dele ainda nem reencarnou, ele já está com planejamento para a próxima encarnação dele. Tem que esperar a mãe dele reencarnar, crescer, chegar a idade, casar. Para aí ele vai vir. A mesma coisa com a moça, que tem os pais dela, que vão nascer, vão crescer. Provavelmente eles vão arrumar um jeito, ou das famílias reencarnarem relativamente próximo, ou de no futuro eles se reencontrarem em algum lugar. Ou seja, tem todo um planejamento. Todo um planejamento. Então eu imagino que isso seja claro para todos. E o caso que eu ia contar é o seguinte: tem um amigo espiritual de relativa grandeza, que vez ou outra a gente recebe alguma mensagem dele, né? E ele estava contando uma vez, ele é um espírito já bem evoluído, ele fala que no tempo de Jesus, que ele conheceu Jesus, ele tinha uma companheira. E ele era lá da Grécia. E a companheira dele era sacerdotisa do templo de Afrodite. Afrodite ligada aos prazeres da carne. E ele conheceu Jesus. E, maravilhado pelo magnetismo de Jesus, né, resolveu, e ele nem conheceu Jesus pessoalmente, não, ele conheceu o Evangelho. Vou seguir, vou ajudar na divulgação do Evangelho e tudo mais. E aí o que aconteceu? Foi chamar a mocinha. A mocinha, não, esse negócio do povo lá do Oriente Médio, não, eu sou aqui da Grécia, eu estou aqui no meu templo e tal. E ela continuou muito apegada aos prazeres da carne. E você escolhe, ou Jesus ou eu. E ele, numa decisão lúcida, bem pensada, tranquila e serena, falou não, né? Já sabia dos ensinamentos de Jesus, falou, não, se ela não for, mais cedo ou mais tarde, ela vai conhecer Jesus, porque quando eu falo conhecer Jesus, gente, não é a gente conhecer a pessoa Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles é que encantam. Que Jesus não é nenhum popstar, nenhum influencer digital, que quer ficar ganhando like e seguidor, não.
Você pode nem conhecer Jesus, se você seguir o Evangelho, está excelente. Está excelente. Beleza. E aí, ao longo dos séculos, essa moça não saiu do mundo dos prazeres. Por mais que ela reencarna, desencarna, isso é o Espírito contando para a gente. Reencarna, desencarna. Ela continua sempre presa a regiões inferiores do plano espiritual. E ele, apesar de ser um espírito já relativamente elevado, né? Ser um espírito superior, traz muitos ensinamentos bonitos, tudo mais, ele ainda sente assim, aquele pesar de que a companheira dele ainda não despertou para a realidade espiritual. E aí ele conta que uma tristeza, né, da situação dela. E esses dias ele apareceu mais feliz, né? E ele já perguntou qual que é o motivo. Não, consegui resgatar a minha amada. Levou ela para um posto de socorro. E assim como ele auxiliou essa jovem, né? Jovem sim, pode dizer, né? Porque da idade espiritual a gente é criança, jovem, várias vezes. Do ponto de vista corporal, a gente é criança, jovem, adulto e velho várias vezes. Né? Pegou essa moça e agora está sob os cuidados dele, numa instituição do plano espiritual, e ele vai novamente acompanhar ela, não encarnando, mas acompanhar do alto, orientando os benfeitores para que ela tenha uma nova reencarnação em condições propícias para que ela, quem sabe dessa vez, finalmente desperte para o bem. Largue os prazeres, largue a luxúria e comece a despertar para a vida espiritual, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Está no livro dos Espíritos, todos os Espíritos progridem. Mas nesse caso, tem cerca de 2.000 anos aproximadamente que ele espera pela regeneração dela e ela não regenera. E por que eu contei essa história? Ela participa ativamente do planejamento reencarnatório dela? Provavelmente não. O grau de inferioridade, a pouca lucidez dessa pessoa para o plano espiritual impede que ela possa, de uma maneira direta e ativa, fazer seu planejamento reencarnatório. Isso significa que não há um planejamento reencarnatório para ela? Não. Existem espíritos superiores que estão. E aí, para não usar um exemplo muito transcendental, vamos usar um exemplo mais material. Quem tem criança no prézinho aqui? Das duas... eu tive uma manifestação. Das duas, uma. Ou é muitíssimo pouca gente, na verdade é uma pessoa só, ou vocês são muito tímidos. Independente da opção, isso não vai atrapalhar eu contar a história. Um belo dia, você está lá com seu pimpolho de 3 anos de idade, e ele chega para você e fala: mamãe, ou papai, cada um coloque-se na sua posição aí, eu quero aprender a ler e escrever. Eu quero aprender a adição e a subtração. E também quero melhorar minha coordenação motora, fazer desenhos mais bonitos. E depois eu quero conhecer a história, a geografia, as ciências, a química e a física. E quiçá no futuro serei um médico. Não, talvez um engenheiro. Mamãe, me matricula no prézinho? 3 anos. Alguém se identifica com alguma criança que tenha passado por este momento? Mas o que o pai e a mãe fazem? Matricula a criança no prézinho, mesmo sem ela entender que tudo isso vai acontecer na vida dela. Porque eles são mais experientes e sabem que aquele ali é o momento dela começar a aprender a ler e escrever. Quando ela chegar a 18 anos, talvez ela já chegue, não, eu quero ser... Aí a mamãe toda feliz, né? E aí, vai ser médico ou engenheiro? Eu quero fazer teatro. A mãe abre aquele sorrisão no rosto, né? De mãe, teatro. Mas qual que é a diferença? Agora ele sabe o que ele quer, esse espírito reencarnado. Mas podia ser teatro, podia ser química, podia ser física, podia ser diversas outras profissões. Mas qual que é a diferença? Agora ele escolhe. Ele já tem o quê? Maturidade. Às vezes não, que eu vou te dizer, quando eu tinha 18 anos, eu tinha mais dúvidas que certezas. Mas, mesmo assim, à medida que a gente vai evoluir, a gente vai ter maiores certezas dos caminhos que a gente deseja seguir. E a gente, por si só, já começa a escolher. Não vai precisar da mãe e do pai chegar: meu filho, eu vou te matricular neste curso superior aqui.
Não, a gente já vai decidir, mãe, pai, eu quero fazer esse curso aqui. Por que eu estou contando essa história? A mesma coisa com planejamento espiritual. Porque um espírito ainda não tem condições de tomar decisões sobre o seu futuro, como uma criança de 3 anos sobre a sua vida escolar. Significa que não existe um espírito superior, uma espécie de pai e mãe que vai matriculá-lo na escola da vida? Claro que não. Mesmo aqueles espíritos que são encaminhados nas reencarnações ditas compulsórias, elas são compulsórias porque o espírito tem que encarnar. Mas não significa que ele não conte na retaguarda com planejamento de espíritos superiores. Ainda que ele nem conheça o planejamento, igual a criança de 3 anos não conhece o futuro que o pai e a mãe dela planejam para seu pimpolho de 3 anos. Claro, a referência, gente, deu para entender que não existem espíritos que não têm um planejamento reencarnatório, a diferença é o nível de aprofundamento e como ele é feito? Beleza. Tudo isso para chegar numa coisa interessante. Que aqui estava falando dos pecados perdoados. E às vezes a gente congela. Eu acho que aqui talvez não, mas eu já tive a oportunidade de ver colegas espíritas e simpatizantes que congelam na ideia de que o planejamento reencarnatório, depois que a gente reencarna, ele é imutável. De que acabou. Estou com a doencinha programada para os meus 50 anos. Não tem jeito, ela vai chegar. E eu já vi em muitos estudos que eu fiz, particularmente na época do estudo online, porque no estudo online a gente abre aquela tela e particularmente o grupo que eu participava, e na verdade eu converso com eles até hoje, era muito participativo. No início o pessoal é mais tímido, mas quando abre a primeira pergunta, aí pergunta. E teve uma companheira que estava participando desse estudo, ela estava numa aflição. Eu falei, minha filha, por que você está aflita? Falou, e se eu tiver uma tragédia programada para essa vida no meu planejamento reencarnatório? E ela estava quase caindo na depressão por causa disso. Por quê? Aquela ideia de que uma vez sendo feito o planejamento reencarnatório, não tem como mudar. E então, baseado nesse versículo dos pecados perdoados, eu separei aqui uma história interessante. Sim, vai dar tempo de concluir a história. Me permita eu achar ela aqui nas minhas anotações. E o caso que aconteceu foi o seguinte. Um avião com um grupo de pessoas fazendo sua viagem sofreu um acidente. Provavelmente por causa das nuvens que encobriam determinada montanha. O que aconteceu? O avião bateu nessa montanha, sofreu um acidente. As pessoas que lá estavam desencarnaram. E foi pedido auxílio para essas pessoas. Então imagina a cena. Um desastre aéreo, e nós estamos mais ou menos na década de 50, obviamente século passado, e aconteceu esse desastre. E nesse desastre, a história narra para nós, para quem quiser conferir depois, o livro... É o livro Ação e Reação, no capítulo 19. 14 espíritos desencarnados estavam lá esperando pelo auxílio. E o que vai acontecer? A mensagem chega até uma colônia espiritual, a colônia de Nosso Lar, e as equipes socorristas vão. O André Luiz estava lá, vai também, tanto é que é ele que conta essa história para nós. E o André Luiz, que ele tinha basicamente duas funções, né? Uma delas era de ser aprendiz. Ele era aprendiz
do socorro espiritual, né? Ele estava sempre em treinamento, aprendendo como auxiliar aqui, como auxiliar lá, e ao mesmo tempo ele era uma espécie de repórter, que trazia para nós as informações do mundo espiritual. E ele vai lá, naquele lugar de socorro, e o Druso, que era o instrutor, fala para ele: ó, esse nós não vamos poder ajudar, não. Mas como assim? Eu não posso nem ajudar? Falando, não, esse tipo de socorro, ele requer um auxílio específico e muito técnico, que somente espíritos habilitados podem fazer. Então ele só ficou assistindo a situação, enquanto os espíritos especializados iriam fazer o recurso. Mas, muito curioso, ele e o Hilário perguntam: por que essas pessoas passaram por essa provação desse desastre coletivo? E o Druso responde, obviamente que não com essas palavras, que eu fiz um resumo, mas quem quiser pegar o texto na íntegra, é um capítulo maravilhoso. Livro Ação e Reação, capítulo, se eu não me engano, 19 ou 18. Deixa eu ampliar a letra aqui que eu consigo ver, que é o capítulo 18 do livro Ação e Reação. E o instrutor comentou: dentre os acidentados de hoje, encontramos delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos do alto de torres altíssimas. Outros que, em outro tempo, cometeram crimes no mar, pondo a pique existências. Inclusive nos filmes tem aquela história do andar na prancha, né? Quando você condena a pessoa a andar na prancha, ela, no final da prancha ela não tem outra escolha que não pular no mar. Enfim. Ou suicidas, que despenharam de edifícios ou picos, dentre outros casos análogos. Ou seja, tudo isso dentro do quê? Da necessidade do espírito, foi planejada ele passar por essa situação. Foi nisso que minha amiga ficou quase que num surto de depressão e teve que fazer terapia. Porque ela pensou: e se isso estiver reservado para mim? E aí vem a parte bonita da história. Por isso que eu falo, quanto mais eu estudo a doutrina espírita, mais encantado eu fico com a maravilha das leis divinas. Continua o Druso: por enquanto, somente encontram recurso em tão angustioso episódio para transformar sua situação. Observe essa frase: por enquanto, somente encontram recurso em tal angustioso episódio, o acidente, para transformarem a própria situação. Ou seja, naquele momento, eles, como eles ainda não tinham despertado para as realidades maiores, a lei se fez cumprir através, como o pessoal costuma dizer, um amigo meu fala do rigor, e alguns espíritos costumam dizer da dor. E aí o Druso faz uma reflexão que eu acho que é pelo franzir da testa de todos aqui, todos devem estar fazendo. Quantos irmãos encarnados, cujas contas dos tribunais divinos figuram débitos desse jaez? Quantos que têm a necessidade, por enquanto, de passar por situações tão trágicas para quitarem seus débitos com o passado? Aí ele faz essa pergunta, que é uma pergunta que vai, eu acho muito interessante, ela vai exatamente abrir esse momento de tensão, para que agora vai vir o momento da boa nova, da boa notícia. Porém, as consequências endividadas podem melhorar os seus créditos todos os dias, afastando de si o sofrimento provável. Todos os dias, incluindo hoje, incluindo agora, nós podemos construir um novo futuro, aprimorando o nosso planejamento espiritual, de tal maneira que nós afastemos de nós situações muito difíceis pelas quais nós precisaríamos de passar. Pensem nisso.
Nosso futuro não está em nossas mãos só quando nós fazemos o nosso planejamento espiritual. Todo momento a gente está reescrevendo a nossa história, para pior ou para melhor. E quando eu vejo esse salão relativamente cheio, numa manhã fria igual essa, meu coração se aquece de alegria. Porque nós somos espíritos que já estamos aumentando os nossos créditos espirituais. E eu fico imaginando, nós chegando no plano espiritual, vendo o nosso planejamento reencarnatório e falando assim: uai, eu ia ter que passar por tudo isso, mas eu não passei, eu não cumpri meu planejamento reencarnatório, não. Aí o nosso mentor vai falar: não, meu filho, não precisou. Porque você soube amar, você praticou a caridade, você fez o bem, você perdoou dentro das suas possibilidades, você foi indulgente, foi benevolente. Então, quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, ele quer dizer o seguinte: bem-aventurado você, meu irmão, que fez a sua parte com sua prática no bem, apagou seus débitos do passado com os créditos do presente. Guardem essa mensagem em seus corações. Em todos os momentos, nós estamos reescrevendo a nossa vida, para melhor ou para pior. E quando nós estamos buscando o Evangelho, quando nós nos esforçamos para aprender mais, quando nós esforçamos na tarefa da caridade na casa espírita, ou da tarefa da caridade no trabalho, na nossa casa, na nossa escola, caridade com nós mesmos, nós estamos conquistando créditos, e esses créditos são capazes sim de afastar muitos males da nossa vida, porque nós não precisaremos mais do recurso pedagógico da dor, porque nós vamos ter aprendido com o recurso pedagógico do amor. Que essa mensagem possa ficar no coração de todos nós, os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Deixo com vocês os seus próprios futuros. Façam bom uso dele. Muito obrigado a todos. Alô, muito obrigado. Sua água. Só temos que agradecer, né? Obrigado, meu irmão, por essas palavras, e que essa reflexão perdure em nossas mentes e nossos corações, para que a gente possa vê-la em cada passo do nosso dia a dia. O amanhã é dependente de nós mesmos. A escolha do caminho é feita por nós mesmos. Que assim seja. Gente, como nós estamos numa universidade Irmão Miramês, né? Eu quero aqui convidá-los a 3 estudos que nós estamos fazendo, segundas, quartas e aos domingos. Então, qualquer pessoa que quiser aprimorar, aproximar, aprofundar dos estudos da doutrina espírita, estão convidados, tá? Vamos lá. Às segundas-feiras, de 19 às 21h15, temos estudos Sementes do Amanhã. Acolhemos a todos que desejam preparar-se para o trabalho no bem. Sementes do Amanhã voltado para a formação de tarefeiros. Porque ir à missa nós estamos indo há 2000 anos, né? Chega uma hora que a gente precisa viver tudo que a gente aprendeu. E a tarefa na casa espírita é uma tarefa de uma dignidade imensa. O aprendizado é muito maior quando você escuta o Evangelho aqui e pratica ele ali na frente. E muitas vezes a gente é tímido em praticar esse Evangelho sozinho. E quando a gente está em grupo, a gente consegue fazer mais, né? Certo? Então esse é o convite. É um estudo
que vai os princípios básicos do Espiritismo, história do Espiritismo no Brasil, o movimento espírita e sobre a fraternidade, irmão Miramês. Então, esse estudo é para que você tenha a condição de saber qual campo que eu estou jogando, aonde que eu estou praticando, por que eu estou praticando. Todos estão convidados. Às quartas-feiras, introdução ao estudo do Espiritismo, estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo em consonância com o Livro dos Espíritos, quarta-feira de 19h45 às 21h15. Então, aí já começa a aprofundar, né, no estudo mais rebuscado do Espiritismo e buscar fontes mais profundas para entendermos como que é esse fenômeno daqui e lá, né? E de lá aqui. E isso aí nos leva a tranquilidade de saber que em momento nenhum estamos sozinhos. Em momento nenhum. Em momento nenhum estamos sozinhos. Existe uma família aqui, existe uma família do lado de lá. É igual nós estamos unidos aqui, nós somos uma família. Do lado de lá também somos uma família. Então isso conforta nosso coração, nos dá tranquilidade para viver cada passo aqui com essa tranquilidade. E aos domingos, de 8h45 às 10h15, estudo do Livro dos Espíritos em consonância com obras básicas. O Evangelho Redivivo, programa proposto pela FEB, que visa o estudo dos livros do Novo Testamento e à luz da doutrina espírita. Então, esses estudos são um complemento que a casa oferece para que a gente possa tranquilizar nosso coração e ter ciência qual o motivo da nossa caminhada aqui. Todos estão convidados, tá? No mais, agora é só agradecer essa oportunidade imensa. Obrigado a todos pela presença, né? Já até aqueceu, né? Esse calor humano aqui já até serviu de aquecimento. Vamos então agradecer, e quem estiver necessitado do passe, o passe será dado logo após a prece. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos.